tarde a todos. Boa tarde. Vamos ter hoje a apresentação do Tony com sua coleção História Postal do Correio Estrangeiro em Salônica. É uma coleção que eu nunca vi você já apresentou essa coleção aqui, eu sei, mas eu não assisti essa apresentação e para mim vai ser uma curiosidade, né? Então, Tony, é contigo. Tá bom? Bom, pessoal, a minha apresentação hoje é uma apresentação atípica. Estava programado hoje para o Drago fazer a apresentação, aí o Sérgio me pediu para tampar o buraco e eu trouxe meu material. Minha coleção é uma coleção de um quadro, que todo mundo, todas as coleções de um quadro, vocês sabem, elas podem crescer e devemos trabalhar para que ela cresça. Nesses últimos cerca de 10 anos, eu estou juntando material para exatamente colocar essa coleção em 5 quadros. Porém, esse material não está separado, porque pela primeira fase, você junta o material, separa o material, classifica, identifica, monta a história postal dele e aí sim você monta os quadros. Eu estou na fase ainda de juntar material. Como vocês são meus amigos aqui, eu tive a coragem de trazer, senão não traria. Se não fosse um pedido especial, não traria. Porque esse material fica lá em casa, eu vou separando, vou juntando. Mas eu trouxe e vou apresentar assim mesmo. História postal Correio Estrangeiro em Salônica. É algo que eu faço... sempre juntei selos da Grécia, não me considero um grande colecionador, mas um bom ajuntador. Juntei selos da Grécia e quando eu comecei a ter um número relativo de peças de determinadas regiões, montei coleções. Creta, Salônica, Esmirna, essa daqui é de Salônica. Então vamos falar sobre Salônica. Salônica é a segunda maior cidade da Grécia, localizada no norte da Grécia, num ponto de encruzilhada de civilizações. Durante 3.000 anos, 2.300 anos, porque dizem que foi fundada na época de Alexandre Magno, a cidade. Ela passaram diversos conquistadores do passado. Gregos, né, que eram os macedônios, depois romanos, depois bizantinos, que também são gregos, búlgaros, e aí vai indo. Depois veio o Império Otomano a partir de 1420 e pouco, quando eles tomaram a cidade. Até 1912, quase 500 anos, a cidade esteve sob ocupação otomana, que é a atual Turquia. O Império Otomano, que era um dos maiores impérios do mundo. Nesse período, o Império Otomano, ele atingiu seu ápice em 1600 e pouco, e depois foi declinando. E aí as grandes potências ocidentais começaram a querer tomar conta do Império Otomano. E quem eram as potências da época? O Império Austro-Húngaro, os ingleses, os franceses, os russos. Todos esses países montaram escritórios nas maiores cidades do Levante, que a gente chama Levante, do Oriente Médio. Constantinopla, Salônica, Esmirna, Beirute, Jaffa, Jerusalém. Todas essas cidades tiveram postos de correio das grandes potências. Por quê? O correio turco, ele não era confiável. E ele não tinha uma boa distribuição para a Europa. Então as grandes potências confiavam mais nos seus próprios agentes de correio. Então por isso que nós temos os diversos agentes dessas grandes potências. E Salônica, ela teve até 1914 escritórios dos países que eu vou falar aqui. Eu vou contando um pouquinho a história de Salônica. Depois, se vocês quiserem interromper, a gente vai conversando, porque isso aqui o assunto é muito longo e dinâmico. Eu comecei a minha coleção com o correio turco, o correio otomano. Por que eu considero o correio estrangeiro? Porque, por eu ser grego, eu considero os turcos como invasores. Então era um correio estrangeiro numa cidade grega sob ocupação. Sempre considerei assim. Comecei com o correio turco. O correio turco, eu tenho algumas cartas pré-filatélicas, mas não estão aqui. A grande dificuldade dele é os carimbos. Nós temos carimbos em caracteres latinos e em caracteres otomanos. Eu tenho alguns aqui que são somente caracteres otomanos. É um pouco difícil a gente identificar as peças e ir atrás. Você está com o catálogo do lado, que nem a gente faz com o Paulo Aires. Você pega o carimbo e fica checando para ver se bate ou não. E tem os carimbos bilíngues, né, normalmente em francês e otomano, e aí é mais fácil a gente identificar o material.